Você já imaginou um composto orgânico capaz de coordenar o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos? E uma estrutura única que guardasse todas as suas informações? Atualmente, é bem mais fácil de imaginar a grandeza dessa estrutura. O DNA. O DNA é responsável por guardar as informações gênicas que são capazes de coordenar o desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos vivos e até mesmo de alguns vírus. Nele se encontram todas as informações para a regulação do uso da informação genética, bem como da hereditariedade. Sabendo disso, é possível perceber o quanto foi importante a sua descoberta e o que isso representou para a ciência nesses 2 últimos séculos. Mas como será que ocorreu a fascinante descoberta da sua estrutura? A história da estrutura do DNA. A estrutura do DNA foi descoberta pelo norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick em 7 de março de 1953, o que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, juntamente com Maurice Wilkes. O artigo descrevendo a estrutura do DNA pelos 2 cientistas foi publicado na revista inglesa Nature em 1953 e foi considerada a contribuição mais importante no campo da biologia depois do livro de Darwin, 1859, e da publicação de Mendel, 1866. Diferente de Darwin e Mendel, o trabalho publicado não se baseava em nenhum experimento próprio, limitando-se à correta interpretação de resultados obtidos por outros pesquisadores. Por isso, 2 outros importantes cientistas são citados nesse cenário: Maurice Wilkes e Rosalind Franklin. Seus experimentos foram fundamentais para que Watson e Crick chegassem às suas conclusões. Mas onde essa história começou? Ela começou em 1937, quando um pesquisador levou até o laboratório de química de Rudolf Signer uma amostra de DNA de timo de bezerro. Utilizando de novos métodos, Signer desenvolveu formas mais purificadas para a extração do DNA, comprovando que as novas fibras eram mais longas do que as extraídas anteriormente. Em 1950, ocorreu então uma conferência em Londres, onde Signer relatou os seus trabalhos, levando consigo uma amostra do extrato de DNA. Livre dos interesses pessoais, esse cientista ofereceu à plateia as amostras desse extrato. E quem estava lá? Wilkes, que logo se interessou pelo assunto e, levando uma amostra consigo, convidou o pesquisador Gosling para fotografarem as primeiras difrações em raio-x. Anos mais tarde, esse assunto sobre a estrutura do DNA chamou a atenção de Watson. Mas antes dele começar as suas pesquisas, em janeiro de 1951, Rosalind Franklin, especialista em difração de raios-x, passou a trabalhar em um laboratório no estudo do DNA, com a ajuda de Gosling e Wilkes, que entendiam que ela havia sido contratada apenas para ser sua assistente. Em outubro de 1951, em uma visita ao laboratório de Cambridge, Watson conheceu Francis Crick, iniciando assim uma parceria científica. Ainda nesse ano, Crick teve a ideia de se basear no método de Linus Pauling, e ambos começaram a construir um modelo de DNA de arame e metal, tomando como base os dados de difração de raios-x do DNA feitos por Wilkes e Gosling. Esse primeiro modelo era formado por 3 hélices de DNA no centro da fibra, unidas por íons de magnésio e com bases aminadas no seu exterior. Logo após, Wilkes, Franklin e Gosling os visitaram e desaprovaram este primeiro modelo proposto, alegando que não existiam íons no centro da fibra e os fosfatos das hélices jamais poderiam ficar juntos, porque, sem dúvida, iriam se repelir. Desanimados com essa reprovação, eles abandonam o projeto. Em 1952, Rosalind Franklin e Gosling produziram a difração de raios-x de um DNA que resultou na famosa foto 51.
Isso estimulou Watson e Crick a retomarem o projeto. Através de um químico e matemático colega de Crick, eles obtiveram a seguinte informação. Entre as 4 bases aminadas que formam parte do DNA, a adenina tende a atrair timina e a citosina a guanina. Em janeiro de 1953, Gosling, sem o consentimento de Rosalind Franklin, entregou uma cópia da foto 51 a Wilkes e este a mostrou a Watson. Em 28 de fevereiro de 1953, em uma manhã de sábado, Watson subitamente percebeu que um par de adenina-timina, preso por ligações de hidrogênio, igualavam-se em tamanho a um par de citosina-guanina. Se as adeninas parearem somente com as timinas, os números delas deveriam ser sempre iguais, e o mesmo aconteceria com as bases guanina e citosina. Baseados nisso, eles construíram um novo modelo, e após muitas discussões sobre a sua viabilidade química, Watson e Crick convidaram Wilkes, Rosalind Franklin e Gosling para conhecer a nova estrutura, que foi aprovada por todos. Cada um dos cientistas decidiu publicar separadamente seus trabalhos. Watson e Crick convidaram Wilkes para participar da publicação A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid como terceiro autor, mas este sentiu-se ofendido e recusou, alegando não ter participado da construção do modelo. Não há registros de que o mesmo convite tenha sido feito a Rosalind Franklin. Crick morreu em 2004, aos 88 anos, em San Diego, Califórnia. Watson ainda é vivo e tem 84 anos. Wilkes morreu em 2004, aos 88 anos, em Londres, Inglaterra. Rosalind morreu em 1958 de câncer, possivelmente ocasionado pela exposição aos raios-x.